Glória a Deus. Quem está feliz aí na casa do Senhor? Deixa eu ver. Aleluia. Um pouco cansados aí, né? Chegando no final da semana. Né? Batendo cansaçozinho, né? Normal. Mas amanhã, sexta-feira, se pensa que amanhã é sexta-feira, já fica animado, né? A gente está no último dia da campanha, gente. Hoje é a 7ª quinta-feira. Mas como os pastores não estão aí, né? Apesar de ser a 7ª, nós vamos esperar eles retornarem para a gente fazer um fechamento mais bacana, né? Eu vou ministrar uma palavra aqui que Deus colocou no meu coração. Abre a tua Bíblia aí no livro de Lucas. Lucas no capítulo 7. Eu tenho estudado, eu tenho lido esses últimos meses os evangelhos, né? Assim, estudando mesmo, lendo versículo por versículo. E assim, gente, eu confesso que cada vez que a gente faz uma leitura, né? A gente tem uma revelação diferente da palavra. É impressionante o negócio desse. Quem aqui nunca leu o livro de Mateus, por exemplo, né? E aí a gente passa lá e vê o Espírito Santo ministra algo diferente na mesma pregação. Por isso que a palavra é sempre viva, né? Ela sempre se renova. Então assim, é muito legal quando você começa a ler a palavra, Deus começa a falar com você e vai revelando coisas que você tinha, às vezes, lido aquilo ali, não tinha percebido. Você começa a entender o que Deus quer falar e muitas coisas se encaixam no momento, com a fase que você está vivendo, e aí tudo fala, tudo se confirma, né? Hoje a minha esposa estava abrindo o culto aqui, falando de colocar o pé, né? Colocar o pé na frente, né? No chão, antes de ter o chão e tal, e agora a irmã Ana Paula aqui falando disso também sobre confiar, e eu vou trazer uma palavra de fé. Olha só, tudo fala, tudo fala. E aí quando a gente começa a ler esses evangelhos, eles tratam muito sobre Jesus, né? É a história de Jesus. E a gente, nós somos cristãos, né? Quem é cristão? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Quem que é cristão? Tem gente que não levantou a mão, não é cristão não? Amém? Sabe quem é cristão? Pequenos cristos. Então, se nós nos intitulamos, nos consideramos cristãos, nós precisamos agir como Cristo, não é? Porque nós somos o quê? Imitadores, nós não somos Jesus, nunca seremos. Somos pecadores, somos falhos, todo mundo. Mas nós buscamos a perfeição, nós não somos perfeitos, nós buscamos ser perfeitos. Sabemos que não vamos ser, mas lutamos por isso. Lutamos para alcançar essa santidade. E o maior exemplo, o maior modelo que nós temos nessa palavra viva que eu estou falando aqui é o próprio Jesus. Então, quando a gente começa a ler, começa a ver como Jesus agia, o que Jesus fazia, os comportamentos, as falas, a gente começa a entender, poxa, é assim que eu tenho que me comportar. Essa tem que ser a minha conduta, assim tem que ser o meu caráter, como é o de Jesus. Nós, seres humanos, precisamos de um referencial. Fala para o seu irmão do seu lado aí, ó, você precisa de um referencial. Você precisa de um referencial. Pode falar para ele, você precisa de uma referência. Tem que ter uma referência, alguém que você possa olhar e falar assim, eu vou imitar, eu vou fazer como ele fazia, ou pelo menos vou tentar fazer. Lucas capítulo 7, a partir do primeiro versículo aí, todos acharam? Lucas capítulo 7, diz assim a palavra, ó, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo do centurião, a quem esse muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julgo digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados as minhas ordens. E digo a esse, vai e ele vai. E ao outro, vem e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Voltando para casa os que foram enviados, encontraram curado o servo. Amém, igreja? Olha só que palavra rica que a gente encontra aqui.
Jesus estava entrando em Cafarnaum, uma das cidades onde Jesus passou mais tempo, fez mais milagres, uma cidade que recebeu bem ele. E aí, o servo de um centurião significa chefe de 100. Então, esse homem era alguém importante, porque devia ter sob o controle dele pelo menos 100 soldados romanos naquela época. Então, ele era uma figura de autoridade, de respeito, uma figura de nome, né? Bem considerável. E aí ele tinha um servo, né, um empregado, vamos dizer assim, que estava muito doente. E esse empregado, pelo que a palavra está falando aqui para nós, era um empregado muito querido, muito importante para esse homem, né? Eles falam aqui que esse homem ajudou eles a construir a sinagoga, né? Fez outros trabalhos lá, era tipo um braço direito daquele homem. E aí esse homem fica doente. Olha só o que acontece. Esse centurião manda os homens dele falar com Jesus que esse servo estava doente, que precisava de uma cura. O primeiro ponto que chama a atenção aqui é que ele conhecia Jesus, porque se ele não conhecesse, ele não mandaria outras pessoas ir falar com Jesus, amém? Então ele tinha um conhecimento de quem era Jesus. O que eu estou falando aqui nessa noite, nós precisamos conhecer Jesus. Nós não podemos ficar só cantando eu quero conhecer Jesus e não buscar isso, porque senão vira só uma simples canção, vira só um rótulo, vira só uma imagem, um título. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente busque Ele com intimidade. E a intimidade vai vir, uma das formas, pela leitura da palavra. Então, se às vezes você está relaxado, né, não está lendo muito aí a Bíblia em casa, né? Passa uma semana, não lê nada, estou lendo 1 ou 2 versículos. A primeira alerta que eu quero dar nessa noite é esse: acorda. Sacode o seu irmão e falei: acorda, leia a Bíblia, vai ler a palavra. Porque para você conhecer Jesus, você precisa ler. Onde mais fala de Jesus é nos Evangelhos. Meu Deus! Então você precisa buscar essa palavra. E aí, esse homem conhecia Jesus, ele sabia quem Jesus era. Mas ele sabia tanto, que ele acreditava que simplesmente ele mandando os funcionários, os empregados dele lá, dar o recado para Jesus, já resolveria o problema. Quantas vezes a gente precisa que Deus fale com a gente? 1, 2, 3, 4, 10, 20 vezes para a gente acreditar. Vocês já repararam como que a gente tem uma facilidade incrível de receber uma notícia ruim e fazer dela uma coisa grande? Mas quando vem uma notícia boa, a gente não dá muito valor. Presta atenção nisso. Alguém vem te dar uma notícia boa, raramente você agradece, raramente você glorifica o Senhor. Alguém fala uma notícia ruim, você já pensa em espalhar, você já pensa em contar para o outro, você já pensa em postar. Vai falando, papai. O que acontece? Por que é assim? Por que isso acontece? Porque a nossa fé está lá embaixo. Esse homem acreditou que nem precisava da presença física dele. Esse relato acontece em Mateus também, de uma forma mais resumida. Lá em Mateus ele fala que o centurião falou diretamente com Jesus, mas os estudiosos falam que realmente foi assim, porque naquela época a forma de falar, que se você mandasse alguém falar com outra pessoa, era como se você estivesse falando com ela, era um porta-voz, um mensageiro. É como se eu chegasse assim: Paulo, fala por dentro, né? É como se eu estivesse falando com ele direto. Era mais ou menos isso que acontecia. Então ele teve esse entendimento. Olha o que ele fez aqui, ó. Versículo 6. Jesus foi com eles, já perto de casa, o centurião enviou-lhe amigos. A primeira vez o centurião enviou alguns anciãos. A Bíblia está falando aqui. Anciãos, pessoas experientes, né? E na segunda vez enviou amigos, ou seja, pessoas próximas dele, para falar: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres em minha casa, mas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha o tamanho da fé desse homem. Ele acreditava que se Jesus falasse onde ele estivesse, o servo dele seria curado. E foi isso que aconteceu. Olha como pode. Eu acredito aqui, irmãos, que se não houvesse fé nesse homem, eu acho que aquele rapaz lá ia morrer. Muitas vezes
outras pessoas precisam da nossa fé para se fortalecer na fé. Já parou para pensar nisso? Olha a nossa responsabilidade como cristãos. Aumentar a fé dos nossos irmãos. Existe isso também. Às vezes o irmão está lá, né, desanimado, aí o irmão Francisco bota lá no grupo Expresso Salvação, né? Rota aberta. Quem está lá no grupo da Kombi aí sabe. Rota aberta para o culto. Aí começa a rolar uma lista lá. Aí o irmão não coloca, passa outro culto, o irmão não coloca. E aquele irmãozinho, né? Vai esfriando na fé, vai perdendo. Isso acontece, isso é natural na caminhada cristã. Nós estamos aqui para ser sinceros, para falar a realidade. Ninguém aqui é o bonzão, que já está, né, no auge, no top. Nós, como eu falei no início, nós estamos caminhando, né? Nós vamos caminhando, buscando, e aí desanima, depois vem anima de novo. E aí você pode ser usado para animar aquele irmão, aquela irmã que está subindo da igreja. Tenta pensar alguém que não está aqui agora. A igreja não está cheia. Tem pelo menos uns 20 lugares aqui vazios. Sendo que nós já tivemos situações que teve que colocar cadeiras a mais. Então tem muitas pessoas que não estão aqui. Temos líderes lá que estão viajando, mas tem pessoas que estão por aqui e não estão no culto. Será que essa pessoa não está desanimada? Será que ela não precisa dessa palavra? Que Deus vai usar você. Deus vai usar nós. Vai me usar para levar uma palavra para aquele irmão. Se eu acreditar que a minha palavra é capaz de dar um up nele, Deus vê, Jesus age e o Espírito Santo faz. Aí aquela pessoa vai o quê? Aí vai ter o Espírito Santo agir na vida dela. Ah, é mesmo, poxa, esfriei, tem um vacilo, mas vamos lá, pega na sua mão e traz a pessoa. Nós somos chamados para várias coisas e essa é uma delas. Amém? E aí, ouvindo essas palavras, versículo 9, admirou-se Jesus dele. Gente, escuta uma coisa, presta muita atenção. Nós estamos falando de Jesus, amém? Jesus se admirou de uma pessoa. Isso é muito forte. Para Jesus se admirar de alguém, isso não é pouca coisa não. Ah, queria eu muito fazer algo, ter uma fé da mãe que Jesus se admirasse de mim. Às vezes a gente pensa que a gente não é nada, que a gente não tem importância, que a gente é pequeno para o Senhor, porque tem muita gente, né, já teve a brincadeira, pessoas falando assim, a fila de oração é grande, né? Vou orar de madrugada que a fila é menor, o pessoal brinca muito com isso. Por quê? Acha que Deus tem muita coisa ruim acontecendo, ou pessoas que estão numa situação pior que a nossa, e a gente se sente pouco importante. Mas não é assim que funciona. Admirou-se Jesus dele. Jesus se admirava de uma pessoa e falou que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Por que Jesus fala nem mesmo em Israel, gente? Porque Israel é o celeiro dos milagres, vamos dizer assim, né? O que a gente mais vê lá no Antigo Testamento? Milagres que acontecendo o tempo todo. O povo de Israel é, não é? Não vou nem citar de tantas coisas que tinha. E ele fala que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Ou seja, a fé desse homem era muito grande. Então a gente precisa sair daqui nessa noite com esse entendimento de fé. Acreditar, crer naquilo que a gente não vê, mas existe e é real. Mais à frente, vai aí um capítulo à frente, Lucas capítulo 8. Nesse meio tempo, só para os irmãos se contextualizarem aqui, Jesus faz várias coisas, né? No capítulo 8 tem curas aí no meio, né? Jesus conta a parábola do semeador, explica essa parábola para os discípulos, né? Acalma a tempestade, olha só, coisas complicadas, né? Acalmar a tempestade, quem consegue hoje em dia? Acalma a tempestade, aí vem a história do endemoniado lá, que ele expulsa o demônio das manadas de porcos lá e tal. Então olha só, hein? Expulsa o demônio, acalma a tempestade, vai fazendo um monte de coisa, até chegar aqui no versículo 40. Lucas 8:40. Olha o que vai acontecer. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, e suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Eu vou continuar lendo, mas deixa eu fazer um comentário aqui. De novo uma figura de autoridade
chefe, dessa vez de uma sinagoga, um chefe, um líder religioso. Ele chega para Jesus, se prostra. Esse aqui chegou na presença física. Se prostra e pede pelo amor de Deus que a filha dele, única, de 12 anos, estava doente. Ou seja, quase morrendo. Aqui fala estava à morte. Aí Jesus estava indo lá, só que agora vamos continuar a leitura, ó, no versículo 43. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e a quem ninguém podia curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado, e como imediatamente foi curado. Então ele disse: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. Segundo momento nesse culto aqui hoje, a mulher hemorrágica. Olha o tamanho da fé dessa mulher. Acreditou que só de tocar, a gente não precisa muita coisa para acreditar. A gente não precisa de muita coisa para um milagre acontecer na nossa vida. A gente não precisa de coisas mirabolantes, de chover pedra, de acontecer um fogo, começar a pegar fogo aqui. Era uma coisa simples, um simples toque. A fé dela, Jesus fala isso no último 48, filha, a tua fé te salvou. Jesus fez alguma coisa? Sim ou não? Jesus não fez nada aqui. Jesus estava andando, uma multidão apertando, aquela confusão, né? Muita gente ali espremendo Jesus, a ponto de Pedro achar isso até irônico, não sei, levar para esse lado. Como que Jesus sentiu um toque diferente? Esse toque diferente é o que nós precisamos fazer na nossa vida. A nossa fé é que vai trazer os milagres para a nossa vida. Tudo depende do nosso nível de acreditar, de crer. Se a gente não crer, você pode orar, você pode fazer jejum, você pode fazer todos os propósitos, mas se você não crer, não adianta. Essa mulher ela sofreu da hemorragia a mesma idade da menina que Jesus estava indo lá curar, 12 anos também. Tudo fala, né? 12 representa o governo. Está querendo dizer que Jesus estava no controle, que Ele é o governante dessa situação. Por isso que coincidiu aqui. A menina tinha 12 anos e a mulher sofria 12 anos. Olha só, quando essa menina nasceu, a mulher hemorrágica começou a ficar doente. E ela investiu todos os recursos que ela tinha aqui. Não foram suficientes. Tivera ela conhecido Jesus antes, talvez ela não tinha perdido tanto tempo da vida dela buscando essa cura, né? Mas ela não teve essa oportunidade. Quantas vezes a gente perde tempo, bate cabeça, insiste com as coisas, que a solução está na nossa fé em Jesus. Aí a gente vai, quebra a cara 1, 2, 3 vezes, se arrebenta, né? Fica moído. Aí depois que a gente lembra, tem Jesus. Essa mulher, eu acredito que não teve essa oportunidade. Jesus não tinha chegado a notícia de Jesus para ela ainda. 12 anos atrás. Talvez Jesus nem tinha iniciado o ministério ainda. Então não teve essa oportunidade. Mas quando ela soube, quando você sair daqui sabendo que tem um Deus na sua vida, que pode fazer muito mais do que aquilo que você imagina ou pensa, a situação vai ser outra. Vai mudar tudo na sua vida. Vai mudar e vai mudar mesmo. Vai vir milagre, vai vir chuva de bênção. Isso tudo acontece, mas depende da nossa fé, da nossa intimidade, da nossa crença de que Deus existe, que Jesus é real. Ele está sentado à direita do Pai lá, olhando para nós, esperando a gente falar com Ele. Meu filho, fala comigo. E a gente fica aqui, falando aqui embaixo entre a gente: filho, fala comigo. Eu fico aqui embaixo, aqui, batendo cabeça. Olha o que aconteceu.
saiu o poder, versículo 46. Quando Jesus fala isso, ele está querendo dizer assim: o toque dessa mulher foi diferente de todos os outros que estão me comprimindo aqui. A multidão comprimindo, lembra o quê? Alvoroço, tumulto, muita falação, né? Quando a gente vê uma multidão, a gente vê o quê? Passa um monte de gente na rua e vê aquele barulho, né? Barulhada, né? Um abertura do outro ali, tudo bagunça. Estava assim. Quando vem o toque dessa mulher, ele percebe que aquele toque era diferente de todos os outros que tocavam. A gente precisa chamar a atenção do Senhor com alguma coisa diferente. E nós temos, eu quero dar essa injeção de ânimo em cada um de nós. Você tem alguma coisa dentro de você que Jesus colocou aí para você usar. Fala, Deus. Tem alguma coisa aí, você pode não ter descoberto ainda. Às vezes você não sabe o potencial que tem, o poder que você é quando você for usado pelo Senhor. Mas que tem. Então, trata de descobrir. Vai buscar isso. A palavra diz para a gente buscar isso. Cada um de nós que está aqui tem um chamado. Cada um. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém veio aqui hoje porque era quinta-feira, dia de culto. Não existe isso. Deus tem um propósito. Às vezes a gente não acredita. Isso é a falta de fé. E aí ele fala que o toque foi diferente porque de mim saiu o poder. Quando aquela mulher toca diferente, já está nesse ato a fé dela. A crença da cura já está nesse ato ali. Tocou. E aí a mulher estava com medo, né? Não estava dando para chegar perto. E ela declarou para todo mundo ver. Está aqui no versículo 47. Tremendo, gostando de gente dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado. Imagina, gente, situação humilhante, né? Pensa bem, a mulher sofrendo de hemorragia. Naquela época a mulher não era, né, tão bem tratada, né? Tinha muita discriminação e coisas da época. Uma mulher chegar a esse ponto, de se humilhar, de falar a doença dela na frente de todo mundo, ela não se preocupa com isso. Não se preocupa com isso. Então não se preocupa você em falar as suas fraquezas. Não tenha medo disso. Porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. O apóstolo Paulo ensina assim. Quando nós colocamos a nossa fraqueza, aí o Senhor começa a trabalhar. Agora, se eu guardo aquilo para mim e falo, tento eu mesmo ser forte, não. Isso aqui eu sou forte nisso, mas não é. Eu sou forte nisso, vou tentar resolver sozinho. Cuidado, isso é muito perigoso. Uma hora ou isso explode, ou você cai ou você se desvia. Aí só Jesus para ter misericórdia e trazer de volta. Então, ela confessou aqui diante de todo mundo, à vista de todo o povo, a causa que lhe havia tocado e como imediatamente foi curado. Então disse: filha, a tua fé te salvou. Jesus não falou assim: filha, eu te salvei. Filha, saiu uma mágica aqui da minha roupa e te curou. Não, a tua fé te curou. Vamos continuar a história aí, porque foi interrompido por esse lance, mas foi muito interessante porque também fortalece a fé. Vamos chegar na casa agora. Versículo 49 de Lucas 8. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Pausa. Olha a notícia. Imagina, gente, imagina como estava esse homem. Numa expectativa, numa fé, acreditando. Cara, Jesus estava indo lá. Ele conseguiu, talvez, outros, vários. Imagina, tinha uma multidão. Quantos ali não queriam que Jesus fosse na casa, fizesse uma visita? Quantos ali não esperavam por um momento como esse? Então aquele cara estava naquela expectativa: meu Deus, hoje minha filha, ele vai, minha filha vai viver de novo, glória a Deus. Aí vem um abençoado da casa, olha só, hein? Da casa. Está falando aí, ó. Veio uma pessoa da casa do chefe desse negócio, do Jairo. Da casa do Jairo, ou seja, às vezes, até os de dentro atrapalham a nossa caminhada. Por que atrapalhou ali? Porque ele falou uma palavra dura. Você já viu quando você está assim, você está animado com uma coisa, alguém vem e joga aquele balde de água fria na sua cabeça. Você fica como? Murchinho, né? Você está animado, você está assim, pô, vou abrir um negócio, eu vou passar na prova, tal, vem outro falar: ah, esse Brasil está em crise, não abre negócio não. Vou passar na prova, não, rapaz, isso aí é 10 mil por vaga.
Aí você vem, foi o que aconteceu aqui, ó. Falava ainda quando veio uma pessoa para casa dizendo: tua filha já está morta. Ainda falou mais, deu duas notícias para mim, ó. Tua filha já está morta e não incomode o mestre. Gente, o homem tinha conseguido Jesus ir na casa dele, e aí vem alguém que fala para não incomodar. É como se estivesse falando assim, ó: rapaz, Jesus tem tanta coisa para cuidar, para fazer, que você vai perder seu tempo aí. Quantas vezes nós já ouvimos na nossa caminhada alguém falar assim, ó: ih, você vai para a igreja? Esquece esse negócio de igreja, menino, isso não dá em nada não. Para que você vai ler a Bíblia? Para que você vai ler a Bíblia? A Bíblia foi escrita milhares de anos atrás. Isso aí é ultrapassado. Eu vejo gente falar: a Bíblia é ultrapassada, não se aplica mais não. Quantas vezes a gente escuta palavras negativas, palavras que, se a gente for dar ouvido, gente, misericórdia, desanima. É ou não é? Desanima. Olha só, já está morta, não incomoda mais o mestre. Agora, o que salvou esse homem é o Salvador. Ele estava lá. Jesus não tinha morrido, já era o Salvador, porque foi Jesus que salvou. Esse homem poderia, depois de ouvir essa palavra, se Jesus não tivesse interferido, nós vamos ler aqui, esse homem poderia ter esfriado, esse homem poderia ter se desabado, chorar, ele poderia ter largado tudo e falado: realmente, Jesus é muito ocupado. Onde eu estava com a cabeça de chamar Jesus para vir aqui? Aí o inimigo entra e começa a falar: aquela vozinha que vem na sua cabeça, né? Para que você vai para a igreja todo quinta, todo domingo? Você vai virar um beata. Para com isso. Aí você começa a dar vazão, né? A mente começa na mente, amém? Começa na mente ele trabalhando. Realmente, estou perdendo meu tempo. Aí pronto. Lançou a semente, deixou a semente germinar. Aí já era. Só que olha o que aconteceu no versículo 50. Jesus ouvindo isso, olha só, Jesus ouviu um comentário daquele abençoado da casa e falou: não temas, crê somente e ela será salva. Olha só, o Salvador salvou a situação. Olha o que Jesus fez, ele contornou aquilo ali com uma palavra de poder, de autoridade, que era como Jesus falava, né? A gente vê em vários relatos, como eu falei, né? Aqui nos evangelhos a gente vê ele falando que tudo como Jesus falava era com autoridade, era com poder. As palavras dele eram palavras sábias, edificantes. Então ele falou essa palavra aí para o Jairo, né? E aí, tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, bem assim o pai e a mãe da menina. Por que Jesus só permitiu essas 5 pessoas entrarem? Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe. E ele próprio Jesus, né? Por quê? Porque Jesus sabia que essas 5 pessoas eram as que tinham fé, eram as pessoas que acreditavam no milagre. Isso fala o quê? Chama para andar com você quem acredita nisso. Não chama para andar com você quem é contra, porque quem não ajunta, espalha. Chama para caminhar com você quem tem a mesma fé que você, quem acredita nas mesmas coisas, quem sabe que Jesus existe, que é poderoso para fazer milagre na nossa vida. Anda com essas pessoas. É isso que Jesus fez, a gente não tem que imitar ele. Chamou aqueles que ele sabia que acreditavam, que não seriam uma pedra de tropeço, um obstáculo naquele momento tão importante, gente. O momento de ressuscitar alguém. Não é uma coisa pouca isso aqui. E aí, olha só, 52. Todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E no versículo 53 acontece uma situação muito chata. Olha só. Riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Eu não sei nem se essas pessoas são falsas, eu não sei nem o que falar, porque as pessoas estavam lá chorando, pranteando. Jesus fala um negócio e elas começam a rir. Como que a pessoa está chorando e de repente começa a rir? Que coisa contraditória, não? E mais, isso é um riso de deboche, é um riso de ironia, é um riso do incrédulo. Esse riso não pode existir na nossa vida, em nome de Jesus. Nós não podemos rir desse sentido de duvidar das coisas.
Aquelas pessoas estavam rindo porque elas acharam um absurdo Jesus falar que ela não estava morta, que ela estava só dormindo. Você imagina, ela estava morta. E Jesus fala, não está morta, está só dormindo. As pessoas começam a rir. Como seria a postura? Como teria que ser? Ela só dorme. Glória a Deus, ela só dorme, aleluia. Mas foi assim, não foi. Quantas vezes a gente recebe a notícia e não fala glória a Deus? A gente fala, até parece. Um emprego para mim? Não acredito. A irmã Vânia postou lá, né, no site lá, um monte de cursos, não sei o quê. A incredulidade faz o quê? Assim como eu vou fazer esse curso aí, tem mais 200, 500 mil pessoas fazendo. Incredulidade. A pessoa não acredita. Isso não é para mim não, né? Mas aquilo que aconteceu. Riam dele, ele sabia que estava morto. Entretanto, ele, tomando-o pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. Versículo 55. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Quando fala voltou o espírito já não estava mais lá. Se o espírito não estava mais lá, estava morto. Estava morto. Então, a situação realmente era contrária ao natural. Mas a fé é o sobrenatural. Por quê? A fé ela está acima do natural. Nós vivemos o mundo natural aqui. Mas a fé ela está acima disso. Quando a gente entende disso, que existe um mundo espiritual que rege esse mundo material, a gente começa a dar mais importância ao poder de Deus, aos milagres que Ele tem para nós, ao que Ele é capaz de fazer quando a gente acredita, ou ainda quando alguém acredita por nós. Quantas vezes nós já oramos por alguém, a pessoa nem sabe que a gente orou por ela, e aconteceu lá. Que a gente possa sair aqui nessa noite com essa fé renovada, com esse entendimento, com essa percepção de Jesus diferente, um Jesus vivo que está ouvindo a gente aqui agora. Ele está aqui, prestando atenção em tudo, e Ele sabe o que está no seu coração. Se você precisa aumentar essa fé, você sai daqui nessa noite orando isso, Senhor, aumenta a minha fé, em nome de Jesus. Versículo 56 para encerrar. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Por que ele não podia contar para ninguém? Para não ficar se gloriando. Sabe por quê? A glória foi naquele momento ali. Se você recebeu um milagre, você pode testemunhar, amém, mas você não precisa ficar se gloriando daquilo ali, porque quem faz tudo é Ele, não somos nós somos apenas usados como instrumentos, ou para ser bênção para alguém, ou para ser abençoado, para dar um bom testemunho, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Eu gostaria que todos viessem aqui na frente, para nós fazermos uma oração específica, uma oração especial. Venham todos aqui na frente, em nome de Jesus. Os líderes me ajudem aqui, orando. Vamos todos fazer essa oração juntos, para o Senhor trabalhar isso no nosso coração, para o Senhor aumentar a nossa fé, para nós sairmos aqui nessa noite diferente de como entramos. Coloca a mão no teu coração, vai clamando isso para o Senhor, vai orando assim comigo. Senhor Jesus, meu Pai, oh Deus, estou aqui, Senhor, na tua presença, meu Deus. Pai, sem Ti eu não sou nada, Senhor. Pai, eu não sei, Pai, viver sem a Tua presença, Deus. Eu não sei viver, meu Deus, sem a fé, ó Pai. Eu preciso acreditar no Senhor, Pai. Eu preciso acreditar em algo sobrenatural, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Quantas vezes, meu Deus, eu fui fraco na fé, Senhor. Quantas vezes eu não acreditei, Senhor, no Teu poder. Quantas vezes eu duvidei, Senhor, de que o Senhor poderia fazer um milagre na minha vida, de que o Senhor poderia curar, de que o Senhor poderia transformar, meu Deus, que o Senhor poderia libertar de algum vício, Senhor. Meu Pai, quantas vezes eu duvidei disso, Senhor. Por isso, nessa noite eu vim até aqui diante do Teu altar para Te pedir perdão, Senhor, pela minha incredulidade, pela minha falta de fé, Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia de mim, ó Pai. Em nome de Jesus, trabalha, Senhor, na minha vida, Senhor. Pai, eu estou aqui, Senhor, como um ato profético de fé. Eu me levantei do meu lugar, eu vim até a frente porque eu creio que o Senhor está aqui presente.
Nos ajude, Senhor, nas nossas